está gravando, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as grandes navegações, né? Vocês vão ver que algumas coisas que a gente vai estudar agora, elas vão ter alguma relação com conteúdos que nós vimos anteriormente, certo? Por exemplo, com a expansão do islamismo, né? Vocês, no último conteúdo, tiveram uma aula comigo sobre o islamismo, o surgimento do islamismo é, o avanço dele ali pela África e posteriormente por algumas regiões da Europa, certo? Mas agora vamos começar por aqui. Primeiro, né, a gente tem que pensar quais eram as condições antes dos europeus se lançarem ao mar. Vocês estão vendo esse mapa que está aparecendo aí para vocês? Ele tá assim, não tá numa qualidade muito boa, porque é muito difícil para a gente conseguir imagens boas desses mapas históricos, tá? Mas isso é uma visão de mundo que eles tinham anteriormente às grandes navegações, anteriormente deles descobrirem o chamado Novo Mundo, né? A América. Se vocês observarem ali, aquilo que parece uma bota, tá? Corresponde à Europa e o restante seria a Ásia, certo? Isso é a visão de mundo que eles tinham antes de se lançarem essas grandes navegações. Por que não fizeram isso antes, né? Primeiro ponto, insuficiência de tecnologia. Eles não tinham tecnologia suficiente para se lançar ao mar. Outra questão eram as crenças deles. Vocês já estudaram comigo que durante grande parte da Idade Média, né, se houve um grande crescimento das crenças católicas, principalmente, né? Então, se tinham muitas histórias aí, por exemplo, que haviam grandes monstros nos mares, que se você navegasse no mar até certo ponto, você ia chegar na beira do mundo e ia despencar, né? Aquela questão de imaginar que a Terra é plana, que nós sabemos que não é. Entre outras coisas. Mas, como eu falei para vocês, o nosso conteúdo de hoje ele vai começar dando um remember lá no conteúdo anterior, que foi o surgimento do islamismo e a expansão dele, né? Com a expansão do islamismo, primeiro eles se expandiram para a África, certo? Por norte da África, como nós havíamos visto antes, né? Depois de sair ali, surgiu na Península Arábica, depois se expandiu para o norte da África e depois chegou a parte da Europa com os turco-otomanos. E aí eles tomaram um caminho muito importante para os europeus, que era o Mar Mediterrâneo, certo? Vocês podem abrir ali o livro de vocês na página 74, para vocês se localizarem o que eu estou falando agora para vocês. O Mar Mediterrâneo é aquele mar que fica entre a África, a Europa e a Ásia. Ele fica ali naquele meiozinho, né? E para os europeus já era importante o comércio com o Oriente, certo? Eles precisavam ter acesso ao Oriente e faziam isso via terra ou via mar Mediterrâneo, certo? A partir do momento que os turcos otomanos, que eram islâmicos, tomaram o mar Mediterrâneo e passaram a cobrar grandes taxas aí para liberar a passagem de mercadorias pelo mar Mediterrâneo, passou a ficar inviável esse espaço, certo? Transitar por esse espaço para buscar mercadorias como especiarias, né? Pimentas, temperos, canela, enfim, chás, uma série de coisas que eles precisavam. E aí eles começaram a pensar em outras rotas, certo? Claro que durante muito tempo foi difícil se lançar ao mar exatamente por causa das histórias que haviam, mas essa foi uma das questões que impulsionou eles, né? A gente sempre brinca que a necessidade é a mãe da invenção. Talvez se eles não tivessem essa dificuldade com o mar Mediterrâneo, não teriam descoberto até hoje a América. Nós não sabemos, estou só divulgando, né? Mas o que fez eles criarem essas novas rotas foi essa dificuldade de passar pelo Mediterrâneo, de passar pelos povos islâmicos, certo?
Dúvidas até aqui? Não, Nenhuma dúvida? Tá não, tranquilo? tá. Conseguiram dar uma olhadinha ali na página 74 ali para se localizar onde é o mar Mediterrâneo que a professora está falando? Sim, eu consegui. Tá. Vamos nos guiando por aí. Então, até esse período, como eu falei para vocês, aí meado do século XIV e XV, o que nós temos de visão de mundo, né, o que a cartografia histórica revela para a gente é que eles enxergavam o mundo mais ou menos como está esse mapa que está aparecendo aí na tela de vocês, ok? Ou seja, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje, certo? É, o mar Mediterrâneo, primeiro vocês vão cruzar com um termo que era mar fechado, né? Ele era conhecido dessa forma, exatamente por estar quase todo no entorno dele, tem terras quase que no entorno todo, né? É, depois disso, eles vão se lançar as outras navegações. Aí, essas grandes navegações, isso aqui eu coloquei aqui para vocês, mas é o mesmo mapa lá da página 74. As grandes navegações, a princípio, elas foram um empreendimento português, certo? Os portugueses que não conseguiam atravessar o Mediterrâneo tiveram interesse em criar outras rotas. O que que acontece? Eles pensaram em dar a volta na África, né? E a gente vai ter esse empreendimento português, essas chamadas grandes navegações, divididas em dois períodos, certo? A fase dessas grandes navegações ficou conhecida como. O que que significa isso? De cabo a cabo. É uma navegação que era feita pela costa da África, ok? Ou seja, eles não se lançavam então em alto mar, mas iam ali costeando a costa da África. Nesse período, eles se guiavam pela, pela paisagem da África, certo? Pelas rochas que eles viam, eles marcavam como pontos de referência, certo? Pelas paisagens que eles viam. Então, eles iam literalmente navegando a costa. Tem uma linha. Eu coloquei alguns períodos ali para vocês, né? A primeira coisa foi o primeiro ponto que eles chegaram foi de Portugal a Ceuta, tá? Que é ali no norte, estão vendo? Estão vendo Ceuta, no norte da África ali, bem abaixo da Espanha, no mapa do livro. A voz está para todo Sim, mundo ou só para alguns? sim, ali Celta abaixo da Espanha. Aí tá me ouvindo direitinho? E eu não tô te ouvindo muito bem, mas eu tô vendo pelo. Mas eu consigo entender algumas coisas, só tá Pessoal, esse travando isso. negócio, Tá travando a esse voz. negócio do travando é difícil por causa da qualidade da internet. Isso é uma coisa que, infelizmente, não depende de nós, professores, nem de vocês. Tem hora que trava por causa da minha, tem hora que trava por causa da de vocês. Aí fica difícil. Mas eu vou seguir, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Beleza? Depois vai ficar gravado, qualquer coisa vocês assistem lá, vai aparecer a minha voz normal. Então, o primeiro ponto que eles tiveram quando se lançaram numa rota diferente à rota do Mar Mediterrâneo foi a conquista de Ceuta, tá? Que é no norte da África. Se vocês pegarem ali o mapa da página 76, fica bem abaixo da Espanha ali, certo? Depois eles foram um pouquinho mais adiante, pela costa da África. E aí eles passaram ali pelas Ilhas de Madeira, depois o Cabo Bojador.
Seguiram um pouquinho mais ao sul, Cabo Verde, depois Guiné, Congo e, por último, chegaram ao famoso Cabo da Boa Esperança. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Fulano já dobrou o Cabo da Boa Esperança. Já ouviram essa expressão? Não. Não? Nunca ouviram? Eu nunca ouvi É, essa a professora expressão. a professora tá ficando velha, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão dizer que já ouviram, tá? Que essa região ali do Cabo da Boa Esperança era uma região que tinha muitos ventos e a navegação era muito complicada. Então era muito difícil passar por lá, certo? E antigamente, quando alguém ficava muito velho, assim, quando já tinha passado dos seus 80 anos, eles brincavam, fulano já passou do Cabo da Boa Esperança, para dizer que já viveu muito, né? Que já passou por muita coisa, certo? Mas ali o Cabo da Boa Esperança é no sul, no extremo sul da África, ok? E ficou conhecido dessa forma exatamente pela dificuldade que se tinha de passar por lá. Uma das coisas que fez com que os portugueses continuassem pela África depois de Ceuta foi a questão do Reino de Mali. Vocês lembram que a gente viu no conteúdo anterior o Reino de Mali, que era conhecido como um reino riquíssimo em ouro, certo? Então, quando eles ficaram sabendo do Reino de Mali, eles quiseram continuar cada vez mais para frente. E aí acabaram conseguindo contornar a África, certo? Tranquilo até aqui? Sim, prof. Beleza. Agora vai ficar um mapinha um pouquinho mais complicado para vocês. Por passada essa fase inicial da navegação de cabotagem, né, que foi essa navegação que ficou pela costa da África, aconteceu pela costa da África, inicia a segunda fase, que é a fase das grandes navegações, certo? Esse outro mapa também está na página 75, vocês conseguem ver mais nitidamente ali na parte de baixo da página 75, certo? Dá uma olhadinha ali na legenda. A linha vermelha são as rotas de Vasco da Gama. A linha verde de Pedro Álvares Cabral. E a linha roxa é a primeira viagem de Cristóvão Colombo, ok? Então, nós temos aí perguntar uma coisa? Não. Desculpa. Tranquilo. Então, nós temos aí o Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral, principalmente o Pedro Álvares Cabral, aliás, os dois, eles conseguiram chegar à Índia fazendo esse contorno pela África, tá? E aí o marco foi quando eles chegaram a uma cidade chamada Calicut, 1496, certo? Que eles realmente atingiram o ponto que eles queriam, que era chegar à Índia, a chamada Ásia Menor, tá? A Ásia Menor, para que vocês entendam, é a parte aí do mapa, é a parte mais sul ali do mapa, tá? Que corresponde hoje à Índia e à Península Arábica que a gente estudou na outra aula, tá? E aí eles atingiram o objetivo de chegando a Calicut. Ali a influência dos turcos otomanos eu já falei para vocês, né, que dominaram ali o mar Mediterrâneo. Isso acabou impulsionando os europeus a fazerem essa viagem. E depois, Cristóvão Colombo tem uma ideia, né, que é, olha, como o negócio está difícil, como é difícil navegar por aqui, vamos dar a volta pelo lado. Vamos chegar no dia pelo outro lado. Aí, vocês olhando para aí frente, nós vamos pelo ocidente, que é o lado esquerdo de vocês aí olhando o mapa de frente, certo? Ele conseguiu financiamento da coroa espanhola para poder
entrar nessa viagem, certo? E aí, em 1492, ele atingiu ali a costa de São Salvador, na América Central. Só que ele chegou lá, Cristóvão Colombo, e ele acreditava que ele tinha chego ao outro lado da Índia, certo? Então, ele na verdade morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente. Só um instantinho, pessoal. Tá. Ele não. O Cristóvão Colombo morreu, olha que viagem, achando que tinha chego às Índias, quando na verdade ele tinha descoberto, não gosto muito de usar esse termo, né? Ele tinha chego a um continente novo. A gente não pode dizer que ele descobriu, porque não é como, por exemplo, quem descobre a pólvora. Não é algo novo, já estava lá, eles só não sabiam, certo? Já estava lá, já era habitado, já tinham povos, culturas, civilizações, toda uma complexidade social. Por isso que a gente não gosta muito de usar esse termo, né? Descoberta. Certo? Ele achou, dá a né? impressão que eles chegaram aqui no. Ele achou, exato. Dá a impressão, se a gente usa o termo descoberta, que não tinha nada aqui. Certo? Então, na realidade, ele chegou aqui em São Salvador e retomou depois para a Europa. Como ele achava que tinha chegado às Índias, ele deu um nome aos nativos da região de índios, por acreditar que estava nas Índias, certo? Depois disso, nós vamos ter aí viajei agora, só um pouquinho que a professora perdeu o fio da meada. Depois disso, nós vamos ter o Américo Vespúcio, né? Que vai até lá e descobre que realmente se tratava de um novo continente. Por isso, inclusive, que o nosso continente recebeu o nome de América, né? Em homenagem ao Américo Vespúcio. Depois disso, ainda nós temos no ano de 1500 a chegada de Pedro Álvares Cabral na costa da Bahia, certo? Nesse meio termo, o que tem de interessante nisso, não vou dizer interessante, né, de relevante nesse conteúdo? Por exemplo, quando iniciaram essas navegações de cabotagem, iniciaram também o tráfico negreiro. Isso iniciou em meados do século XV. Alguns historiadores colocam como final do século XIV, mas a grosso modo no século XV, e a escravidão durou até o século XIX. Então, é um marco, né? Eu vou passar aqui o outro slide para vocês. Algumas coisas que a gente trata como curiosidade para auxiliar vocês a não utilizarem algumas palavras erradas, certo? Eu trouxe aqui uma comparação para vocês. As primeiras viagens, principalmente as de cabotagem, elas eram feitas com uma embarcação que se chamava nau, ok? Que vem do latim, que significa naves, navio, ok? Era uma embarcação imensa, pesada, que tinha mais de um andar. No livro de vocês tem uma xilogravura na página 76. Se vocês não sabem o que é uma xilogravura, vocês sabem o que é uma xilogravura? Já viram isso em artes? É o que utiliza madeira, tipo, como matriz, a madeira como talha matriz. na madeira, né? depois passa a tinta. Isso, passa a tinta na madeira e transfere para outro lugar. Muito bom, que bom que você já sabe. Que ali na página 76 de vocês tem a xilogravura de uma nau, mas eu também trouxe aqui. Essa embarcação maior é uma nau e a menor é uma caravela. A que surgiu primeiro foi a nau, ok? Posteriormente tivemos a caravela. Qual era a diferença? A
caravela utilizava velas triangulares, e as da nau eram, a maioria delas, quadradas ou retangulares. E a nau, ela tinha uma capacidade de carga muito maior, no entanto, ela era mais lenta. As caravelas tinham uma capacidade de carga muito menor, mas ela é muito mais rápida, ser mais leve, certo? E aí essas grandes navegações que atravessaram o oceano, na verdade, elas usavam as duas embarcações. Essas esquadrilhas saíam compostas pelas duas embarcações. Por quê? Uma caravela sozinha, ela não tinha capacidade de fazer um trajeto tão longo, porque ela não conseguia carregar mantimento suficiente para a tripulação, certo? Então, era necessário, nessas primeiras travessias, que eles utilizassem as duas. Quais são os problemas que nós temos com essas embarcações? É muito comum que elas naufragassem, certo? Tanto nau quanto caravelas. Por quê? O conhecimento que eles tinham da geografia do mar era muito pobre, certo? Então, era comum que elas naufragassem em bancos de areia, em grandes formações de corais, certo? Pegassem correntezas ou, às vezes, alguma tempestade e acabassem afundando. Muitas delas não voltaram. Inclusive, quando a professora estava na faculdade, eu estudei na Unisul, né? E nós tivemos um trabalho de laboratório muito legal de arqueologia subaquática, né? Aí eles ensinavam os acadêmicos a mergulhar para a gente poder procurar os vestígios dessas embarcações na costa. Na costa de Florianópolis tem naufragado um navio que é do período da União Ibérica. E na época que eu estava na faculdade, inclusive, nós conseguimos trazer para fora da água uma peça de pedra que era... Depois, com mais pesquisas, os professores acabaram descobrindo que o destino dela era as fortalezas das ilhas, em Florianópolis. E ela foi levada lá para o Unisul, a gente restaurou ela, foi uma experiência bem legal. Mas existem muitas dessas embarcações naufragadas ao longo da nossa costa e em meio ao oceano. Ô, professora, eu quero fazer faculdade logo para fazer isso. Tem. Hoje eles estão trabalhando bastante com esse tipo de pesquisa, é uma experiência bem legal. É Certo? verdade, ainda mais essa, né? Tipo, achar navio assim, né? É bem legal, mas antes de chegar a mergulhar de fato para procurar o navio, a pesquisa histórica começa muito antes, tá? Não é mergulhar em qualquer lugar do mar. A gente começa primeiro fazendo pesquisa documental, observando, porque existiam pessoas que eram responsáveis em registrar essas viagens. Então, normalmente, os documentos históricos, eles mostram para nós registros de navios que partiram e não chegaram. E é a partir daí que se inicia uma pesquisa de arqueologia subaquática, certo? Tá bom. A partir dos registros documentais. Mas é uma experiência muito legal. Para quem se interessa por essa área de pesquisa, vale a pena investir. Certo. Vamos continuar aqui. Entenderam a diferença das caravelas e a nau? Eu entendi, prof. Bastante. Tá, beleza, então. Vou seguir adiante. Ao longo desse período, como eu falei para vocês, haviam muitas dificuldades, né, de locomoção, muitos se perdiam, ali chegou na América achando que estava chegando na Índia, porque eles não tinham ainda aperfeiçoado alguns instrumentos de navegação e não tinham mapas, cartas que fossem precisos, né? Não é igual a gente hoje em dia, que tem tudo por satélite, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil a navegação, os instrumentos são muito mais precisos. Aí eu trouxe para vocês alguns instrumentos aqui que não surgiram exatamente nesse período,
algum deles, inclusive, nem com essa finalidade, mas foram aperfeiçoados e foram utilizados para melhorar a navegação. Mas foram A quase iguais, Balestilha né? foi o primeiro. Oi? Mas foram quase iguais, né? Foram usados, foram pouco modificados, tá? Ah, tá. O que foi mais modificado foi o uso deles. Já vou mostrar para vocês. Ali a Balestilha é a primeira, tá? Que aparece ali. Ela mede a distância entre os astros e a Lua, certo? Ela permitiu que se navegasse, por exemplo, de noite, porque antes eles navegavam mais de dia e de noite ancoravam. Por quê? Porque eles usavam referências, como eu falei para vocês, pedras, rochas, corais, coisas que eles conseguiam ver durante o dia, certo? A balestilha permitiu que eles navegassem à noite. Depois nós tivemos o astrolábio, que media a distância entre os astros e a linha do horizonte e ajudava eles a se locomoverem, certo? E outro também, que não surgiu nesse período, é anterior, mas também foi utilizado para esse fim, que vocês conhecem até hoje, é a bússola, né? Que, graças aos campos magnéticos que nós temos no Polo Norte, ela aponta sempre para o norte, ok? Estão Sim, aí? é que travou um pouco. Sim, Daí professora. não... Tá. Beleza, então. Vou continuar. A tripulação. Então, de novo, voltando às embarcações lá, né? Nau, elas tinham em média 100 pessoas embarcadas. As caravelas, em média, 50 pessoas, certo? Algumas nau tinham mais, certo? Que algumas eram maiores ainda, tinham mais andares, mas enfim. Existia muitos tipos de pessoas que iam nessas embarcações que, na verdade, eram empreendimentos da coroa, né? Havia interesse comercial em que esses navios explorassem novos espaços, chegassem às Índias, depois, posteriormente, explorassem melhor a América, porque eles queriam madeira, especiarias, metais preciosos, uma série de coisas. Então, essa embarcação, ela era composta por muitas pessoas diferentes. Alguns nobres, que eram classificados como aventureiros, né, eram representantes dos reis também, eles acabavam entrando nessas viagens. Alguns estudiosos, como cartógrafos, que eram responsáveis por fazer e atualizar os mapas, cosmógrafos, certo, que se guiavam aí pelas estrelas, o capitão Mor, que era a principal autoridade dentro da embarcação. Nós tínhamos marinheiros. O livro de vocês, ela traz classificações, mas eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Porque, sinceramente, eu acho demais vocês ficarem decorando essas classificações. Tinham marinheiros que eram responsáveis por trabalhos braçais, né? Aí nós tínhamos marinheiros de primeira viagem, nós tínhamos os marinheiros mais experientes, que serviam também os nobres. Nós tínhamos os pajens, que eram responsáveis por botar a mesa, manter a roupa limpa, coisas desse tipo, certo? Tínhamos o escrivão ele era enviado diretamente pelo rei. Ele era um homem de confiança do rei, porque ele registrava tudo o que acontecia nessa viagem. Tínhamos missionários, certo? Representantes da Igreja Católica, marceneiros, porque muitas vezes essas embarcações que eram feitas de madeira precisavam de reparos. Tínhamos também um trabalhador que ficou conhecido como despenseiro. O despenseiro vem de dispensa. Dispensa é um lugar onde se guarda comida, certo? Hoje em dia vocês não devem ver muito isso, né? Hoje a gente guarda comida no armário, a maioria, né? Mas há um tempo atrás as casas tinham um lugar conhecido, um quartinho, conhecido como dispensa.
e na despensa se guardava a comida. E o despenseiro, ele guardava a chave da despensa e ele era responsável por regular a comida, por registrar tudo que era tirado da despensa. Né? Os pajens estão aparecendo ali embaixo, eu já falei para vocês que eles eram... Normalmente, os pajens eram jovens, assim, crianças de 12, 13 anos, que serviam os nobres, certo? Estavam a bordo para paparicar os nobres. Dúvidas até aqui? Não, prof. Beleza. O que vale vocês saberem disso aqui é que nós tínhamos ali representantes do rei, né? Os nobres e o escrivão, os nobres estavam indo mesmo atrás de aventura e de dinheiro, de recursos que valessem para eles a viagem, né? Os estudiosos que estavam indo para poder atualizar esses mapas para as próximas viagens, para que se tivesse cada vez menos naufrágios, e a galera do trabalho braçal, que eram os marinheiros, os pajens, os dispenseiros, os marceneiros, certo? E os missionários, porque a fé deles dizia que onde eles iam, tinha que sempre ir um representante da igreja junto para que Deus estivesse com eles, certo? Eu vou passar adiante. Ficou aqui faltando um pedacinho pequenininho, que é as consequências dessas grandes navegações, certo? Que na verdade eu já dei várias dicas ao longo dessa aula para vocês. Mas eu vou deixar para vocês um trabalho, vai valer de 0 a 10, para ganhar nota fácil, mole e frouxo, da página 84 a 87. Tem ali uma, uma seção que fala sobre as consequências, né, da expansão ultramarina. Quais são os desdobramentos dessa expansão? O que mudou depois dessa expansão? Esse texto é da página 84 até 87. Vocês vão ler e vão fazer um resumo para mim, de uma página só, tá? Não precisa mais que uma página. É bem pequenininho, é só ler e dizer o que vocês entenderam com as palavras de vocês. Mas, ô, Não prof, e se é quiser fazer permitido mais de fazer uma página? cópia. Oi? E se quiser fazer mais de uma página? Não vai dar muito mais de uma página, não, porque ali são 3 páginas, tá? São 3 Tá. páginas de texto. E Ah, essas 3 páginas de texto, metade delas é imagem. Então, uhum, se der, no máximo uma página e meia, tá bom? tá bom. E outra pergunta, prof. Sobre aquele trabalho lá que é de fazer, pegar as palavras árabes, né? Precisar umas palavras. Não é árabe, O glossário? Isso, o glossário, é. E não vale nota? Vale nota. Você já corrigiu? Ainda não, porque ainda tem aluno me mandando. Eu Mas já essa mandei, semana, eu acho se que tudo você der já certo, viu, né? se tudo der certo, até semana que vem eu vou estar postando no Google Sala de Aula a nota de vocês. E eu também vou dar uma passadinha na escola para pegar o que os alunos deixaram lá para mim, tá? Ô, professora. Mas esse aí é mais um trabalho. Eu vou postar na semana que vem esse trabalho, mas vocês já podem ir adiantando. Ah, tá bom. Eu já vou adiantando. Eu vou fazer já esse também, tá? Eu já vou começar a fazer hoje. Mais alguém? Ô, professora. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Fala, Leonardo. Eu tenho uma pergunta. Entregar sem ser no prazo, tu tipo perde 1 ponto a cada dia ou só perde 1 ponto por não entregar no prazo? Depende do teu atraso. Eu normalmente meço o tamanho do teu atraso. Se foi um atraso de 1 dia, 2, agora se foi um atraso de 15 dias, depende, tá? Beleza. Eu mandei em documento PDF, beleza? Não, sem problemas. Hein, professora? Fale. Eu fiquei um tempo meio offline das tarefas e quando eu voltei tinha aquele glossário.
Aí eu comecei a fazer no dia da qualidade que eu pego. Aí eu tô nessa semana fazendo. Não, sem problemas, tá? O importante é vocês me entregarem e se manterem ativos, fazendo, tá? Porque senão acumula e depois é bem pior, pessoal, tá bom? Mais alguma dúvida sobre o conteúdo? Nenhuma? Não, prof, eu tô de. Não? Não, Certo, galera. Então eu não. vou parar a gravação aqui Ô, prof, eu tô copiando aqui um e negocinho ali vou da.